Shalom, amados! Continuamos com a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 7. Capítulo 11. O problema da doença. Este é o ministério espiritual de Jesus, que começou na cruz. Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5 diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os discípulos não podiam vê-lo quando olhavam para o homem da Galileia, ali coroado de espinhos. Nessa oportunidade, ele estava levando nossas doenças e enfermidades. O versículo 10 diz: Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele o tornou pecado com os nossos pecados, e enfermo com as nossas enfermidades. Isaías, capítulo 52, versículo 14, diz: Sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer. Estava tão desfigurada que ele não se parecia com um homem. Isto não se refere a seu corpo físico. Deus não podia olhar para sua alma. Deus fez sua alma uma oferta pelo pecado. Ele estava aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi Deus quem colocou nossas doenças sobre ele. Ele foi ferido pela justiça, porque era nosso substituto. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses não eram os vergões do açoite sobre suas costas causados pelo executor romano, mas aqueles que Deus colocou sobre ele, junto com as nossas doenças, quando ele foi julgado e banido em nosso lugar. Está escrito em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nossas enfermidades incluem as nossas pequenas idiosincrasias mentais, as coisas que nos tornam desagradáveis e enfadonhos às pessoas. Estas, basicamente, são enfermidades da mente. Ele levou todas, e o que ele levou não precisamos carregar. O que ele levou sobre si mesmo não precisamos sofrer. Chegamos a crer que é tão errado um crente carregar sua enfermidade, tendo Jesus já a levado, como é carregar seus pecados quando Cristo já os levou. Não temos nenhum direito de viver no pecado e manter esses hábitos odiosos que tornam a vida em maldição, porque Cristo os levou. Seria algo errado ele os ter levado se nós os levarmos também. Seria errado termos enfermidades e doenças em nossos corpos
quando Deus colocou essas doenças sobre Jesus. Ele ficou doente com as nossas doenças, para que pudéssemos ser curados. Ele não conheceu nenhuma doença até que foi feito enfermar com as nossas doenças. O objetivo dele, levar o pecado, era o de tornar justo aqueles que creem nele. O objetivo dele, levar a doença, era de restaurar aqueles que creem nele, como aquele que levou a doença. O fato dele ter levado o pecado tornou a justiça algo certo para a nova criação. O fato dele ter levado a doença tornou a cura algo certo para a nova criação. Ele tomou nossos pecados e nos tornou justos. Ele tomou nossas doenças e nos restaurou. Ele tomou nossas enfermidades e nos deu sua força. Ele trocou nossas fraquezas por sua força, nossas falhas por seu sucesso. Doença não é da vontade do Pai. Entendemos que a doença é um caso de quebra da comunhão com o céu. A doença é dor, é fraqueza, é perda da capacidade de abençoar e de ajudar. Ela torna escravas as pessoas que cuidam dos enfermos. Os entes queridos que estão de pé, dia e noite, trabalhando com os enfermos, são roubados da alegria e do descanso. A enfermidade não vem do amor e Deus é amor. A doença é uma ladra. Ela rouba a saúde, rouba a felicidade, rouba o dinheiro que precisamos para outras coisas. A doença é um inimigo. Olhe para o que ela roubou daquele paciente de tuberculose. Ela veio sobre ele no meio da mocidade. Tornou-o um fardo para sua família. Encheu-o com ansiedade e dúvida, medo e dor. Ela o roubou de sua fé. Veja o que a doença fez para aquela mulher. Ela a roubou de sua beleza, de sua alegria e amor. Ela não mais pôde cumprir o seu papel de mãe ou de esposa. Tudo isto veio do diabo. Jesus disse, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 17, que a doença é de Satanás. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Ela estava presa por Satanás. Atos, capítulo 10, versículo 38, nos conta que Jesus andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Do começo até o fim do ministério público de Jesus, ele esteve combatendo contra Satanás. Sua batalha não era contra os homens, mas inteiramente contra os demônios que habitavam nos homens. Foi o diabo que usou o sumo sacerdócio para provocar a contenda que finalmente pregou Jesus na cruz. Não diga a ninguém que a doença é a vontade do amor. É a vontade do ódio, é a vontade de Satanás. Se a doença se tornou a vontade do amor, o amor se transformou em ódio. Se a doença fosse a vontade de Deus, o céu ficaria cheio de doenças e enfermidades. Jesus era a vontade expressa do Pai. Ele andava curando os enfermos.
A doença e a enfermidade nunca são da vontade do Pai. Crer que são é ser iludido pelo adversário. Se a cura não estivesse no plano da redenção, não estaria no capítulo que fala da substituição. Isaías, capítulo 53. Se a cura não estivesse na redenção, o Pai não a teria ensinado na sua palavra. Jesus curou todos os que vieram até ele, judeus e gentios, juntamente. Ele estava executando a vontade do Pai. Ele era a vontade do Pai. Capítulo 12. Sendo restaurado em Cristo. Não importa a partir de qual ângulo você olhe o cristianismo. Ele é um milagre. E o milagre mais admirável é a nova criação. Nunca pudemos chegar ao seu âmago. Temos permanecido de fora, como espectadores, e olhando para ela a partir de seus vários ângulos. O homem se torna uma nova criação, recebendo a própria vida e natureza de Deus. Tome estas escrituras como ilustração. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Fomos vivificados juntamente com ele. O versículo 12 diz: Nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Este é o aspecto legal da nova criação. E tudo o que é legalmente nosso pode se tornar uma realidade vital. Na mente do Pai, fomos vivificados com Cristo. Quando ele foi vivificado em espírito, também fomos vivificados em espírito. Isso se torna uma realidade para nós quando aceitamos pessoalmente Cristo como Salvador e o confessamos como Senhor. A vida de Deus vem para dentro de nossos espíritos e nos recria. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Este pode ser chamado o milagre do cristianismo. Na realidade, uma nova criação. Haveria mais prazer na velhice do que na juventude se não a temêssemos. Nós a tememos por causa do medo da dor, da doença e da luta com a morte que nos persegue. Vida e morte. Alguns fatos sobre a vida e a morte podem nos ser úteis. A morte espiritual é a progenitora da morte física. Não havia nenhuma morte física até que Adão morresse espiritualmente. Não havia nenhuma morte no projeto original da criação. Sabemos que no final desta era, a morte será tragada pela imortalidade. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Haverá uma eternidade sem morte. Por que não pode haver um presente sem doenças? Creio que é a vontade do Pai que a igreja seja tão livre da enfermidade como ela é do pecado. A morte é uma inimiga. A fraqueza e a doença são inimigas. A morte não é só inimiga do homem,
mas é também de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nos diz que, na ressurreição do Senhor Jesus, a morte perdeu seu domínio, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele fez duas coisas. Nos trouxe vida e imortalidade e aboliu o domínio da morte. Quando ressurgiu dentre os mortos, ele venceu a morte pessoalmente. Ele venceu a morte no caso de Lázaro e no caso do filho da viúva. Ele é o Senhor da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Será o fim da morte. Esta promessa da destruição final da morte tem embutida em si uma sugestão de que há no plano de redenção algo que nos assegura uma vida sem enfermidade, até que nossos corpos se desgastem e a mortalidade ganhe sem luta. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. O versículo 12 diz: Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o seu ministério como sumo sacerdote, agora à destra do Pai. Podemos ver neste programa completo, encabeçado por essas palavras: por suas feridas fomos curados, que os problemas do pecado e da doença foram resolvidos. Tão certamente como Jesus foi o nosso substituto do pecado, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, igualmente nos tornamos a justiça de Deus nele. O objetivo dele ter se tornado enfermo com as nossas doenças era para que pudéssemos ser perfeitamente curados com a sua vida. Não há escapatória do fato de que, tão certamente como ele lidou com o problema do pecado, ele lidou também com o problema da doença. Hebreus capítulo 9, versículo 26, nos diz: Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ele aniquilou o pecado para que pudéssemos nascer de novo, tornando-nos novas criaturas. Para que a natureza do pecado que havia nos prendido ao adversário fosse erradicada
e a natureza de Deus tomasse o seu lugar. É a nova natureza que resolve o problema do pecado para nós individualmente. O problema dos pecados está resolvido. As coisas que fizemos antes de aceitar Cristo estão apagadas, como se nunca tivesse existido. Agora estamos na família. Somos a justiça de Deus nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O homem da nova criação é chamado a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. Sua posição com o Pai é exatamente como a posição de Jesus. Mas se ele pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele perde o senso de justiça quando peca, mas Jesus, o justo, intercede por ele e restaura sua comunhão perdida e o senso de justiça.